Eu julgo que não estarei muito longe da verdade ao afirmar que estar de férias, viajar, conhecer novas realidades e sair do lufa-lufa diário é algo que toda a gente ambiciona. Seja dentro ou fora do país, as férias são seguramente um dos momentos preferidos de toda a gente. Só que o problema é que o dinheiro não é, como tu sabes e bem, não é infinito. E quando estás a preparar as tuas férias, provavelmente abres o Google, pesquisas um destino qualquer que já tens na cabeça e olhas para os preços e ficas... exatamente. Se o preço der, fixe, excelente. Se não der, encolhes os ombros e provavelmente ficas pela praia mais próxima, seja ela fluvial ou não, esteja a água gelada ou não. A maioria das pessoas faz exatamente isto, meu caro, e é por isso que a maioria das pessoas nunca encontra as melhores ofertas. A questão, na minha opinião, não é tanto por onde é que tu vais, a questão principal é quando é que tu decides e a forma como tu pesquisas. Eu chamo-me Alex e hoje vou ajudar-te a decidir melhor as tuas próximas férias. Caríssimos, sejam muito bem-vindos ao Decide Melhor. Este é o primeiro episódio deste novo projeto. É um projeto português criado para ajudar quem tem de tomar decisões no dia-a-dia. Nós vamos focar-nos em diferentes áreas: finanças, tecnologia, lazer, carreira e educação, sempre de uma forma independente. Portanto, tudo aquilo que tu vais ler ou tudo aquilo que tu vais ouvir baseou-se apenas e só em pesquisas e não em patrocínios de pessoas que querem, obviamente, promover os seus produtos. Na eventualidade disso acontecer, o que não está previsto neste momento, como é óbvio, será devidamente anunciado aqui no canal. Portanto, eu recomendo que tu subscrevas o canal. Eu acho que tens aqui já no próprio site decidemelhor.pt vários artigos que eu acho que são tremendamente interessantes e tremendamente úteis. Obviamente que nem todos eles vão ser transformados em vídeo, portanto eu recomendo sempre que também acompanhes o canal decidemelhor.pt. Vou-te pedir um favor, como este é o primeiro episódio, o algoritmo do YouTube não sabe que nós existimos, eu peço-te sinceramente que tu carregues no gosto e já agora subscrevas obviamente o canal se ainda não o fizeste e partilhes, porque eu acho que isto é útil para toda a gente, vai ser mesmo informação top, que eu acho que vai ajudar muita gente, seja a ti, seja a tua família, os teus amigos, etc. Portanto, vamos começar por um pilar essencial, ou seja, o título deste episódio é Como Encontrar Férias Baratas, certo? Se estamos a falar de férias baratas, nós não podemos nos dar ao luxo de, em primeiro lugar, dizer assim à família: pessoal, onde é que vocês querem ir este ano? Estou a pensar em ir às Maldivas. É um bocado complicado. Se as férias queremos que sejam baratas, as Maldivas provavelmente pode ser um bocadinho caro. Portanto, temos que inverter a coisa. E o que é inverter a coisa? Vocês vão começar sempre pela ordem correta. E a ordem correta, meus caros, é orçamento. Qual é o vosso orçamento? 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, o que for. Depois vocês vão ver as datas que têm a disponibilidade para ir de férias. E por fim, só depois é que vocês vão ponderar o destino. E partindo do pressuposto que já tens o teu orçamento, a tua data e o teu destino neste momento na tua cabeça, vamos passar ao ponto seguinte, que é: quando é que tu vais reservar? Qual é aquele sweet spot em que tu vais encontrar os melhores preços? Portanto, segundo este site que é Expedia, eles analisaram milhões de reservas em parceria com a Airlines Reporting Corporation e chegaram a uma conclusão que se vai surpreender provavelmente muita gente. Eu, por acaso, fiquei surpreendido quando eu soube isto. Vocês sabiam que a janela ideal para marcar viagens é entre 18 a 29 dias de antecedências, não de meses e meses e meses, ou não na véspera, como se calhar era a ideia de toda a gente e a minha também. Porém, há aqui uma coisa que é muito importante para esta conclusão. Estes dados agregam rotas de todo o mundo, incluindo muitas de longa distância, onde a concorrência entre as companhias é enorme. Para voos europeus, por exemplo, a partir de Portugal, outras fontes, como o Google Flights ou o The Points Guy, apontam para uma janela mais alargada entre 6 semanas a 3 meses antes da partida. E esta diferença faz todo o sentido, porque se vocês têm rotas como Lisboa a Londres ou Porto a Paris, têm menos variação de preço do que um voo transatlântico, reservar com mais antecedência dá-te tempo para comparares, para esperares por uma descida e, como é óbvio, para cancelares e reservar novamente se aparecer alguma coisa melhor. A conclusão, meu caro, é óbvia. Tens que começar a monitorizar isto muito cedo, mas mesmo muito cedo. E aproveitar, quando tu vires o preço abaixo da média histórica,
é esse o momento do gatilho, é aí que tu vais ter que fazer a tua reserva. E não, obviamente, vais esperar pela última semana, isso não faz sentido, meu caro. Mas se tu és daquelas pessoas que precisa de uma data em concreto, fica com isto na tua cabeça. Normalmente, para voos internacionais fora da Europa, entre 18 a 29 dias, eu sei que é difícil para quem quer provavelmente planear uma viagem, mas é isso que os dados estão a apontar. Para a Europa, a partir de Portugal, entre 6 semanas a 3 meses convém ser feita a reserva. Agora, se vocês tiverem liberdade para escolher a altura do ano, a segunda e a terceira semana de junho e a primeira de setembro normalmente são mais baratas do que qualquer semana de julho ou agosto, mesmo para os mesmos destinos. E se quiserem ainda esmiuçar ainda mais, se vocês virem aqui que podem viajar entre segunda a quarta-feira, que vão poupar 13%, comparando com, por exemplo, uma viagem ao final da semana ou mesmo durante o fim de semana. Mas 13% não é muito, depende, se é só uma pessoa pode não ser muito. Agora imagina uma família de 5 pessoas, é efetivamente muito. Agora, Alex, eu tenho filhos, portanto eu não posso fazer férias sem ser em julho ou agosto. Compreendo perfeitamente que eu também tenho. Agora, evidentemente que aí nós temos que fazer escolhas e optar por destinos com um custo de vida mais baixo, por exemplo, na Europa, a zona dos Balcãs, ou mesmo em Portugal, o interior norte, ou até mesmo a zona do Alentejo, pode ser uma opção mais válida do que o litoral. Ou então, uma opção que ninguém quer, como é óbvio, que é reduzir o número de dias de férias. Relativamente a ferramentas, elas são muitas e são de facto bastante úteis. Eu tenho aqui 3 que eu recomendo sinceramente. Tens a Google Flights, é um ponto de partida mais útil, acho que é dos mais simples que existem. Tem um mapa interativo, como podes ver aqui na imagem, que mostra os preços por destino a partir do teu aeroporto e um calendário que compara estes preços por data e por etiquetas, indicando se o preço está abaixo, como podemos ver aqui, ou acima de uma base histórica. Depois temos também o Sky Scanner, que é bastante interessante porque mostra esta função do mês inteiro, se o mês está mais barato, se está mais caro numa determinada altura para determinado destino, e tende sempre a mostrar mais resultados do low cost do que o Google Flights. E depois temos também o Kiwi.com. Ele é mais agressivo na combinação de voos de companhias, de diferentes companhias, o que às vezes produz opções mais baratas, mas atenção, isto também pode ter mais algum risco tendo em conta as ligações. Depois de encontrares os preços, eu acho que deves sempre verificar nos sites das próprias companhias, desde as Ryanair, as EasyJet, a Wizz Air, etc, etc, etc. Às vezes tens tarifas exclusivas que os comparadores, por exemplo, não conseguem encontrar. Relativamente ao alojamento, olha, o Booking de facto é o mais completo para Portugal e para a Europa, mas atenção, filtra sempre por cancelamento gratuito, tal como eu disse anteriormente, pode ser uma enorme mais-valia. Depois, para quem gosta de hostels e quer de facto algo mais em conta, vão aqui a este site Hostel World, é de facto bastante bom e para quem gosta deste tipo de turismo, que também pode ser com quarto partilhado, pode ser de facto uma boa opção porque podem conseguir preços 3 vezes mais baratos do que, por exemplo, num hotel. Depois, para estadias mais longas, pessoas que gostam, por exemplo, de cozinhar em casa e tudo mais, vão poupar dinheiro nessa vertente também, o Airbnb costuma ser, de facto, uma referência. Agora, para onde vocês vão, também é importante saberem o custo das coisas do seu dia-a-dia. Portanto, se vocês forem a este site que se chama Numbeo.com, ele vai-vos permitir comparar o preço médio, por exemplo, de uma refeição, de um café, de um bilhete de transporte em qualquer destino. Evidentemente que não é perfeito, isto pode não estar sempre atualizado, mas já dá uma boa referência da grandeza de despesas que vocês vão ter nessa respectiva região. Agora, muita atenção a uma coisa quando estás a fazer a marcação de um voo e que normalmente as campanhas publicitárias não te dizem. Os comparadores costumam mostrar o preço base, mas não mostram o preço real. Por exemplo, um voo a 29€ pode facilmente tornar-se um voo de 64 euros. Tu tens o voo base, depois tens a bagagem do porão, depois tens a escolha do lugar, depois tens a taxa de serviço e quando estás por ela já estás a pagar muito mais do que aquilo que estava a ser dito do comparador. Portanto, antes de declarares que encontraste uma boa oferta, verifica mesmo o preço final com tudo incluído. É um hábito simples, mas que vai poupar inúmeras surpresas. Depois de tudo tratado e depois de nós estarmos já a par das rasteiras que nos podem colocar, meu caro, é fundamental tu ires descansado e não há nada pior do que nós irmos de viagem, por exemplo, ficarmos doentes ou temos algum problema de saúde e depois a conta do médico vai ser um absurdo e nós perdemos todo aquele esforço que tivemos a preparar esta viagem. Então, vale a pena ter um seguro de viagem? Eu acho que sim, sinceramente eu acho que sim.
Para a Europa, o cartão europeu de seguro de saúde é gratuito e o pedido online é feito pela Segurança Social, como está aqui na imagem, depois deixo o link na descrição, e cobre cuidados médicos de urgência, mas não cobre, atenção, cancelamentos, bagagem perdida ou repatriamento. Antes de comparares com um seguro, antes de comprares um seguro adicional, verifica primeiro se a tua apólice, caso a tenhas de saúde, cobre quando tu fazes estas viagens ou deslocações ao estrangeiro. Podes evitar, obviamente, assim pagar 2 vezes pela mesma situação. Para finalizar, criei esta checklist de ações que tu deves ter em consideração. Começa sempre por definir um orçamento total e as datas com uma margem de 1 a 2 semanas com alguma flexibilidade. Depois, abre o Google Flights com o mapa de destinos e vê para onde podes ir dentro do teu orçamento. Ativa os alertas de preço para os destinos que te interessam, não te esqueças disso. Antes de comprar, cruza sempre informação com outras plataformas, como por exemplo a Skyscanner. Verifica o preço final com bagagem incluída e para alojamento filtra sempre por cancelamento gratuito no Booking. Usa também, por exemplo, a plataforma Numbeo para estimares quanto é que vais gastar no teu dia-a-dia no destino em refeições e transportes e outras coisas. E não te esqueças, trata do seguro, do cartão europeu de seguro de doenças antes de viajar. É gratuito e demora pouquíssimos minutos. E também verifica, caso tenhas um seguro, se tens cobertura também. Portanto, se ficaste até ao fim, seguramente que constataste várias dicas, várias estratégias para poupar dinheiro nas tuas férias. E as diferenças podem ser de centenas e centenas de euros. Obviamente que isto vai sempre depender do destino, ok? Mas, acima de tudo, pela decisão que tu tomas antes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses antes. Se planificares as coisas, se te dedicares à causa e seguires estas orientações ou outras também, seguramente vais conseguir encontrar umas férias mais baratas. Eu espero que tenhas gostado do episódio. Diz-me nos comentários o que é que tu achas, se vale a pena continuar com este tipo de trabalho que eu aqui agora iniciei, e vemos numa próxima, espero eu.